Olá, estamos aqui com mais um bate-papo com o Merak e hoje o nosso convidado especial é o Gustavo Poladian, que é o nosso analista de renda variável e vai trazer um tema muito importante e super atual para esse ano no setor da construção civil. O programa Minha Casa e Minha Vida passou a ter algumas alterações que entrarão em vigor a partir de julho. E é sobre esse tema que o Gustavo vai trazer algumas respostas aqui pra gente. E Gustavo, conta pra gente, como funciona o programa Minha Casa Minha Vida e quais foram as alterações a partir do novo governo? Então, basicamente, o programa Minha Casa Minha Vida é um programa que foi criado em 2009, um programa voltado a atender as famílias de mais baixa renda na compra do imóvel. Então, o programa ele possui juros subsidiados, que variam de 4% mais TR até 7,66% mais TR, e enquadra as famílias de R$ 2.400 de renda até R$ 8.000 de renda, sendo separado em 3 faixas, né? E basicamente esse programa utiliza os recursos do FGTS e é operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. Basicamente com a entrada do novo governo, o programa voltou a chamar Minha Casa Minha Vida. No governo passado era Casa Verde e Amarela. A gente também teve um aumento no valor do orçamento do subsídio, então esse valor atualmente é de 9,5 bilhões. E a gente também teve uma estipulação de uma meta de construir 2 milhões de unidades em 4 anos pelo governo, né? Financiados pelo governo. E a gente também teve, mais recentemente, algumas mudanças pelo Conselho Curador, que a gente vai falar. Perfeito. No dia 20 de junho, o Conselho Curador ele aprovou aqui essas mudanças. Conta pra gente quais foram essas medidas. Então, acho que a principal medida que vale destacar é o aumento do teto, do valor da unidade. Então, nas capitais metropolitanas, esse valor era 265 mil e agora passa a 350 mil em todas as regiões do Brasil. Então, em regiões, esse valor é até abaixo, então o aumento pode chegar até 57% no valor do teto. A gente também pode citar a queda na taxa de juros para a faixa 1 e 2 nas regiões Norte e Nordeste. A gente também teve um aumento nas faixas de renda, então como são 3 faixas, por exemplo, na faixa 2, o limite de renda era 3.700, agora passa a 3.800. E também para entrar no programa, antes você precisava de uma renda de 2.400, agora 2.000. E por último, na faixa 1, a gente teve um aumento no subsídio de 47.500 por unidade para 55 mil reais por unidade. E todas essas mudanças, elas trazem oportunidades tanto para a construção civil quanto para as próprias construtoras. Pensando nas empresas já listadas, o que essas mudanças podem trazer para as empresas? A principal mudança para as empresas listadas é o aumento do teto. Então, hoje as empresas estão atuando mais na faixa 3 do programa e até fora do programa. E basicamente, como por exemplo, um imóvel que era vendido a 300 mil anteriormente, ele estava fora do programa e ele usava uma taxa de juros maior que a taxa do SBPE. Agora esse programa vai se enquadrar dentro do Minha Casa Minha Vida e utilizando os juros do Minha Casa Minha Vida. Então, basicamente, o poder de compra do cliente vai aumentar em quase 20%. Então, as empresas que têm muito estoque, que estão fora do Minha Casa Minha Vida, vão ganhar velocidade de venda, além de melhora no fluxo de caixa, e até algumas empresas podem aumentar preço e ganhar margem. Então, é um cenário bem positivo. E além dessas discussões, a gente encontra também uma discussão no STF a respeito de uma mudança na remuneração do FGTS. O que isso pode impactar? Conta um pouco mais pra gente. Então, basicamente, hoje o FGTS ele rende para o seu cotista TR mais 3%, mais o dividendo sobre o lucro que o fundo teve. E, basicamente, o STF quer mudar essa taxa para taxas mais perto do que o mercado pratica. Por exemplo, 2 ministros já votaram para mudar essa taxa para a poupança, para a taxa equivalente da poupança. E hoje o processo está parado, então o ministro Cássio Nunes pediu vista. O processo para por 90 dias e a perspectiva é que novos ministros venham a pedir vista. Enquanto isso, o governo tenta trabalhar para que essas medidas não sejam aprovadas, porque essas medidas atrapalham na sustentabilidade do programa. Então, caso essas medidas sejam aprovadas e a gente tenha uma queda na taxa Selic, com a queda na taxa Selic, os ativos do fundo rendem menos e o governo precisaria injetar capital no fundo para que o programa conseguisse rodar, ou até mesmo teria que diminuir o tamanho do programa para ele caber no orçamento do FGTS. Então, essas medidas seriam bem negativas.
Mas o que também tem se discutido é que essa nova remuneração seja apenas para novos depósitos, o que daria um tempo de transição muito grande para que todo o saldo da FGTS seja remunerado à taxa da poupança, que isso não atrapalharia a sustentabilidade do programa, e o programa continuaria rodando como está. E a partir de todas essas discussões, tanto do FGTS quanto também a reformulação aqui do programa Minha Casa Minha Vida, e pensando aqui no universo da análise das empresas, qual a sua perspectiva olhando daqui para frente? Então, as perspectivas para as incorporadoras de baixa renda são positivas. Então, a gente pode citar essas mudanças do programa que ajudam nas companhias. A gente pode citar a queda no preço das commodities, que reduzem o custo também dessas companhias. A gente tem alguns programas municipais, como Pode Entrar, que ajuda no crescimento de médio prazo dessas companhias, e além da perspectiva na queda da Selic, que deveria melhorar o resultado financeiro dessas companhias e, por consequência, o lucro delas. Perfeito. Então, acho que o recado final é que nós temos oportunidades aqui para o setor. Exatamente. Gustavo, queria agradecer imensamente a sua participação. Foi um conteúdo muito rico para todos nós. Obrigada a você que nos assistiu e fique com a gente nos próximos conteúdos que postaremos tanto no Instagram, LinkedIn quanto no site. Obrigada. Obrigado. Tchau.